Muitas vezes, olhando para coisas assustadoras do mundo afora, esquecemos que um dos lugares mais bizarros do mundo inteiro está situado bem ao nosso lado. Uma floresta na qual de dia jacarés são maiores do que tubarões brancos. Rios sozinhos conseguem te fazer sentir mais talassofobia do que no oceano, e que de noite coisas como essas podem ser vistas. O nome dessa floresta é Amazônia, onde, segundo relatos de moradores dessa região, o terror da Amazônia seria o terror do interior, porém ao extremo, pois a maioria das coisas nesse local se encontram em seus estados mais primitivos de natureza, sendo desde criaturas misteriosas e sem explicação até possíveis cidades abandonadas de milhões de anos atrás. Isso deixando de lado as espécies de animais que nem sequer parecem pertencer ao nosso planeta. São esses e muitos outros detalhes perturbadores que fazem com que, muito provavelmente, uma afirmação seja real. Embora a maioria de nós nunca tenhamos vivenciado esse ambiente, conseguimos ter noção do quão desesperador seria viver em um local assim apenas analisando alguns aspectos. Por exemplo, olha esse vídeo no qual algumas pessoas estão tendo de utilizar de um barco para se locomover à noite, graças à quantidade assustadora de água presente nessa floresta, que, para se ter ideia do quão comum isso é na Amazônia, aproximadamente 20% da Amazônia é inteiramente coberta por regiões assim. Mas, para piorar, eles ainda ouvem isso. Para muitos, esses sons seriam originados de bugios, uma espécie de macaco. Mas para os mais velhos e veteranos, isso é uma prova clara da existência de uma criatura que deixaria até mesmo o pé grande no chinelo. Segundo os mesmos, essa criatura se chamaria Mapinguari, uma enorme anomalia primitiva de aproximadamente 5 metros de altura. Ele possuiria apenas um olho gigantesco e uma boca do tamanho de uma pessoa em sua barriga. E, mesmo que seja já um cenário perturbador, ainda existiria milhares navegando pela Amazônia. Embora seja difícil confirmar, alguns encontros com essa suposta criatura mostram que esse poderia ser um dos piores encontros possíveis para se ter no meio de uma floresta, pois uma pinguari não teria nenhum pingo de piedade com suas vítimas, já que qualquer um que adentrar na sua moradia, a floresta, será brutalmente atacado por ele. Embora esse vídeo pareça meio falso, ele representa o tamanho de uma criatura como essa. Já segundo uma outra imagem na internet, ele seria de uma forma bem mais grotesca e estranha. E o pior, que já rodou na internet um vídeo de um suposto mapiguari filhote, que é bem realista até, né? Até por isso que tá censurado aí. Mas definitivamente, de todos os detalhes sobre esse bicho, o pior são os seus gritos. Enquanto lobisomens gritam desesperadamente pela dor que sentem ao se transformar, o Mapinguari grita enquanto devora suas vítimas. Entrando na Amazônia, você adentra um caminho sem volta, pois após apenas alguns metros caminhando para dentro da floresta, todos os lados começam a soar exatamente iguais.
Entrar em um local como esse é como um relógio contando seus últimos minutos. Cada segundo a mais que você passa dentro da Amazônia, mais perto a noite está de chegar. E caso queira tentar sair dessa floresta antes do anoitecer, terá de escolher uma direção fixa para ir, onde, caso você escolher errada, você pode acabar tendo de andar um total de 6,7 milhões de quilômetros, o que andando a pé levaria obviamente meses ou até mesmo a sua vida. De noite é como se a floresta entrasse em um modo extremamente silencioso, mas não por não ter nada ativo ali, e sim porque todos estão com medo de algo ou se espreitando nas sombras. E para você caminhar nesse lugar, cada passo seu pode chamar a atenção de algo entre as árvores. Criaturas como o corpo seco aqui poderiam existir de uma maneira real, tanto pelo lado do sobrenatural, onde diversas pessoas já relataram criaturas esqueléticas de mais de 2 metros de altura se esgueirando entre as árvores, quanto pelo lado de tribos isoladas, já que a Amazônia abriga o maior número de tribos isoladas no mundo. Mas o que isso tem a ver com o corpo seco, né? Algumas tribos ficariam tão isoladas que não se tem como ter noção completa de suas culturas, tendo algumas que possivelmente ainda nem foram reconhecidas no meio da floresta, tendo a pequena chance de alguma delas cometerem canibalismo, ou simplesmente te matarem por ser um intruso, né? Assim fazendo com que um encontro como esse fosse completamente aterrorizante. Algo que aumenta esse mistério por trás das criaturas da Amazônia é que, como tribos isoladas em cantos distintos da Amazônia descreveriam exatamente a mesma lenda umas para as outras, com a única explicação praticamente para isso sendo que elas não teriam contado umas para as outras, mas sim encontrado as mesmas criaturas enquanto andavam pela Amazônia. Uma outra lenda que, por exemplo, habitaria os lugares da Amazônia seria o Caboclo da Água, que, embora ele tenha um nome meio estranho, seria uma criatura metade humana e metade crocodilo ou peixe, que navegaria por debaixo das águas que fluem na Amazônia, bem abaixo dos barcos, onde, embora você mal espere, algo assim pode acontecer. Se tratando de água aqui, as coisas pioram em escalas inimagináveis. O oceano, sem sombra de dúvida, é um lugar bem aterrorizante e que consegue causar agonia em qualquer um que imagine a possibilidade de um animal como esse estar debaixo do seu pé. Mas aqui a diferença é clara, pois não existe nenhuma parte totalmente segura em um local como esse. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Para se ter ideia, ele representa um total de 20% de toda a água doce que é despejada no oceano. Mas ele não é o maior apenas em volume, também sendo o maior em extensão. Alguns anos atrás esse título pertencia ao rio Nilo, porém em estudos mais recentes se tem dados de que o rio Amazonas teria mais ou menos 7.000 quilômetros de extensão. Mas caso não tenham noção do quão grande isso é, esse é o Brasil comparado ao rio Amazonas. Mas se você acha que esse é o único problema desse rio, me desculpe te dizer, mas você está absolutamente enganado. Essa seria uma sucuri verde, que poderia alcançar 10 metros de comprimento, que cara, 10 metros equivale a literalmente um ônibus. Agora apenas imagine o que uma criatura como essa poderia fazer com uma pessoa. Mas, para piorar, elas nadam. Agora apenas imagine, diversas pessoas entram no rio Amazonas tranquilamente, queixando que não teria problema entrar lá. E claro, embora na maioria das vezes não aconteça nada, porque o rio Amazonas é simplesmente grande demais,
Imagine o terror da possibilidade de simplesmente ser puxado pela força de um animal de 10 metros para baixo da água. No oceano, caso isso acontecesse, você veria tudo até afundar por uns 5 metros. Aqui, não, pois graças à cor do rio, no primeiro segundo em que você entrasse debaixo da água, você nem sequer saberia o que está te puxando. Mas, acredite se quiser, isso piora colossalmente quando perguntado a moradores da região, pois segundo eles o tamanho máximo de 10 metros seria bem mentiroso, pois o real seria mais ou menos assim. Algumas pessoas vão ainda além e explicam que na Amazônia coisas ancestrais estariam escondidas, como, por exemplo, cidades inteiras debaixo das vegetações, dinossauros vivendo por lá misteriosamente. Então, definitivamente a Amazônia é um lugar assustador, seja por suas lendas, criaturas, animais ou qualquer coisa que esteja secretamente vivendo entre a floresta. Claro, ela tem seu lado muito bonito, né? Seus animais e sua fauna. Mas até esse lado te engano, pois animais bonitinhos como esse sapo que você tá vendo poderiam. Teoricamente, então, pelo menos, para ficar seguro, seria só ficar dentro de casa. Ou talvez não.